A 7ª edição da conferência Voe Borboleta reúne milhares de mulheres de todo o mundo para um dia profético de cura, do mover do Espírito Santo, e você vai acompanhar tudo isso aqui no Super Repórter. Eu tô aqui com a Sabrina, ela que é diretora-geral da conferência. Sabrina, prazer receber você aqui, tá nessa conferência abençoada. Eu ouvia tanto falar, hoje está aqui sentindo, né, a atmosfera. Como é que é para você dirigir uma conferência dessa, já 7 edições? Você tá desde o início? Eu estou desde 2021 à frente da direção da conferência e tem sido uma alegria servir ao Senhor e todas essas mulheres, ver a expectativa delas chegando para essa experiência com o Pai. É maravilhoso. Que bem. Tem sido único. E você trabalhava já na área? Você trabalhava com o quê? Então, eu sou pastora, então meu coração é por cuidar de vidas. E nesse caso também, a minha área profissional, eu faço, no caso, administração, né, gerenciamento de eventos. Então, acabou linkando uma coisa com a outra. Uau! É a gente usar aquilo que Deus nos deu para servir o reino, né? Exato, exato. Qual a igreja que vocês são, pastoreio? Então, hoje, atualmente, eu estou na Flórida. Então, morando nos Estados Unidos, e eu vim especialmente para dirigir a conferência. Foi um desafio esse ano, porque eu sempre dirigi a conferência presencialmente, e esse ano eu tive que dirigir à distância, mas estou aqui presencialmente para poder estar com vocês e perceber toda essa atmosfera especial que está acontecendo aqui entre nós. Bênção. E você foi para lá quando? Eu fui no início desse ano, em março. Então, nesses últimos 3 meses, eu tenho acompanhado de alguma forma muito sobrenatural cada detalhezinho aqui da conferência. E o Senhor nos capacitou para essa boa obra. Que bênção. Deixa uma mensagem aí para as mulheres que estão nos assistindo. Mulheres, o Pai ama vocês. Existe um favor, uma graça, um carinho especial da parte do céu que precisa ser derramado e estendido até você. Você que quer conhecer mais esse amor, se aproxime de Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Rede Super, inspirando você. Eu tô aqui com a Johnny, ela que veio diretamente do Canadá, é isso, participou da conferência online por muito tempo. Explica aí pro pessoal como é essa história. Nossa, eu fiz a turma 5 do Metamorfoses e é a turma online, e foi bem na época da pandemia. Então a minha conferência foi uma conferência aberta online. E aí logo depois, né, da conferência que eu participei, eu fui convidada para entrar no núcleo de staff. Então eu fui participando aos poucos das conferências. Então participei a primeira, na minha turma online, e depois eu fui participando online porque eu não podia vir, né, muito distante. E foi assim, um começo desde 2021. Uau, e como que você conheceu? Então, eu fiz o Educando com o Espírito Santo, que é um curso voltado para a educação de filhos. E com base no Educando com o Espírito Santo, eu queria transformar os meus filhos, né? Falei assim, o comportamento deles não tá muito legal não, né? Vamos lá, Senhor Jesus, me ajuda. E quem foi transformada fui eu, para aprender a educar os meus filhos, amar os meus filhos como o Senhor tinha feito eles. E logo eu fui apresentada ao Metamorfoses e para mim foi transformador. Aquilo que eu tinha começado no Educando com o Espírito Santo com os meus filhos, o Senhor foi trabalhando em mim, na minha identidade, e eu pude pontuar muitas coisas com os meus filhos também. E você tá há quanto tempo lá no Canadá? Estou há 10 anos. Nossa! Foi para empreender? Como foi a história? Não, eu fui para recomeçar a vida. Eu e meu marido, eu tinha um filho de 1 ano e 6 meses e eu estava grávida de 7 meses. E aí nós chegamos lá com 2 malas e uma mochila, um filho na barriga e um outro pequenininho para recomeçar. E foi realmente recomeço. Confiando no que Deus ia fazer, que ia cuidar. Exatamente. I'm Ready Super, inspiring you. Rede Super inspirando você. Minha amiga Amália Dornelas aqui, ela que é uma das organizadoras aqui do Voe Borboleta. Amiga, prazer receber você aqui na Rede Super, já tá em casa, né? Obrigada, faço parte aí da staff, né, do movimento, e é um prazer poder estar com vocês aqui. Tô em casa. Fala um pouquinho quanto tempo você já participa, como é que tá nesse movimento que tem transformado a vida de tantas mulheres, né? Eu conheci o Voe em 2019, foi numa conferência como essa aqui, só que bem menor, né? Tinha bem menos mulheres. O movimento cresceu muito, de ano em ano, né?
aquilo que é bom, aquilo que o Espírito Santo vai fazendo na vida de mulheres, vai se multiplicando, né? Uma vai contando para outra e vai se espalhando e assim o reino vai expandindo. E em 2019 eu conheci, nem sabia o que era o Voe, só sei que o Espírito Santo falou que eu tinha que ir nessa conferência, fiquei sabendo que existia uma conferência de mulheres. Eu, inclusive, achei que era algo de empreendedorismo. Na época eu já empreendia e eu fiquei sabendo pelo nome, eu achei que era alguma coisa relacionada a negócios. E eu tive uma convicção muito grande que eu tinha que ir. E lá foi o começo de um grande processo de Deus na minha vida. Então foi assim que eu conheci. Uau! Fala um pouquinho do Voe Empreendedora. Você é líder do Voe Empreendedora. Explica primeiro pro pessoal de casa sobre os movimentos, né? Que tem Voe Borboleta é um movimento. Conta um pouquinho do Voe Empreendedora. Dentro do nosso movimento, que é o Voe Borboleta como um todo, que é um movimento de mulheres, nós temos várias asas, né, que a gente chama, né? E uma delas é o Voe Empreendedora. Então, nós temos o Voe Hábitos Saudáveis, tem o Voe na Palavra, e todas essas asas, todas as mulheres que estão acompanhando aqui o programa podem conhecer lá no nosso Instagram, no Instagram do Voe Borboleta. Então lá no nosso link da bio você vai conseguir acompanhar, ver todos os links, entender as comunidades que é possível fazer parte. O Voe na Palavra, por exemplo, você consegue acompanhar lá o nosso grupo no Telegram, acompanhar os estudos bíblicos. O Voe Hábitos Saudáveis tem os conteúdos no Instagram também. Então o nosso Instagram é um grande portal, digamos assim, onde você consegue acessar muitos conteúdos gratuitos disponíveis lá para todo mundo. E o Voe Empreendedora, como o nome diz, né, é um grande movimento, digamos assim, onde mulheres que são despertadas através, né, de todo o nosso movimento para empreender, podem encontrar uma comunidade empreendedora que vive diferente de outras comunidades por aí, porque lugares que falam de empreendedorismo tá cheio. Mas qual que é a diferença aqui da nossa comunidade, né? Que é uma comunidade profética, né? Que é uma comunidade que vive debaixo de uma direção do Espírito Santo. É entender como que ouvir o Espírito Santo, ouvir a voz de Deus para os nossos negócios, e entender como que a gente convida o Espírito Santo para o nosso negócio, faz a diferença no dia a dia do empreendedor, né? Da empreendedora, né? Então, a gente convida ele para ser o nosso principal conselheiro, né? E isso muda tudo no nosso dia a dia. Porque o que a gente mais ouve no dia a dia do empreendedorismo é: empreender é difícil, é complicado, eu vou desistir de empreender no Brasil, porque no Brasil é isso, no Brasil é aquilo. E quando a gente traz o Espírito Santo, a gente caminha debaixo de uma palavra, de uma direção dele para empreender, a gente entende que empreender com o Pai é leve, como eu falei hoje ali no palco, né? Empreender com o Pai é leve. E isso muda tudo, porque você caminha debaixo de uma direção clara e isso te traz realmente clareza sobre como você deve caminhar na tua jornada empreendedora. Uau, que bênção! Então você que está assistindo, entra lá, a gente vai deixar aqui o Instagram do Voe Borboleta para você conhecer muita coisa, com certeza vai edificar a sua vida. Amiga, muito obrigada, eu quero que você deixe aí uma palavra para as mulheres que estão nos assistindo, o nosso público da Rede Super. Se você deseja caminhar em liberdade, conhecer um pouco mais sobre como é possível ouvir a Deus, viver em liberdade através, né, daquilo que Jesus já conquistou por você, venha conhecer o movimento Voe Borboleta, se conecta com a gente no Instagram e se junte a essa comunidade de mulheres que só tem crescido e compartilhado daquilo que Jesus tem feito em nossa vida. Então vem com a gente. Rede Super inspirando você. Que bênção! Você está gostando de acompanhar essa conferência especial? Fica aí que a gente vai para um breve intervalo e volta já com mais Super Repórter. E voltamos com o Super Repórter. Fica aí para acompanhar mais da conferência Voe Borboleta 2025. Eu tô aqui com o Rafa e a Giovana, eles que são do Relevance Music, ministraram hoje, né, o louvor na conferência. Você, Rafa, que já participa de várias edições, né? Sim, a gente já tá caminhando junto com a Gisá e com o Conrad há alguns anos, e a conferência Voe Borboleta, acredito que é a terceira vez, terceiro ano. E você, Gi? Meu é o segundo ano na conferência, ministrando louvor, sempre uma bênção, é um presente de Deus pra gente estar aqui com essas mulheres, é muito edificador pra nós também, e dessa vez não foi diferente, né? A gente já tá vivendo algo extraordinário, sobrenatural, muitas curas, muitos milagres, e a noite tem mais, né? Só começou, né? A gente tá aqui na manhã. Você que tem visto também, né, Rafa? Não só hoje, você viu ano passado, mas é um movimento que tem há vários anos
no intuito de realmente acreditar que o Espírito Santo ele faz. Ele tem agido, feito muitas coisas, né? Vocês também podem presenciar um pouco disso. E principalmente no meio dos louvores, né? Que o Espírito Santo trabalha de uma forma tão extraordinária. Sim, com certeza. É lindo ver assim como Deus se move, né, na adoração. E claro, a adoração ela faz parte muito maior do que só música, mas é o nosso privilégio poder fazer a parte da música, né? Então, hoje de manhã, a gente sentiu muito presente de Deus e eu senti que hoje, assim, essa edição está sendo especial porque a Gisá, ela teve uma profecia que ela recebeu do Rich. Então, assim, tudo isso aqui está acontecendo por causa do que o Rich fez por ela, né? Uma profecia que ele deu para ela. E hoje ter ele aqui na conferência é muito especial, sabe? É muito legal. Que bênção, bênção demais. Muito obrigada, viu, gente? Eu quero receber vocês lá no meu programa no Blessing Show. Vamos. Agora a gente tá fazendo uma cobertura, um evento fora especial da conferência, mas eu quero vocês lá. Vamos? A gente cantar, louvar. Rede Super inspirando você. Pastor Richard Gordon aqui comigo. Prazer receber você aqui na Rede Super, nesse movimento que Deus tem feito de cura, libertação. Você está com uma turnê aqui no Brasil. Fala um pouquinho como está sendo essa turnê e como que é estar aqui nessa conferência com tantas mulheres, tantas curas aqui, né, pastor? Mais de 200 curas hoje. Deus é perfeito. It's so good to see you, Richard Gordon from Bethel Church. É tão bom ver vocês aqui, Richard Gordon da Bethel Church. It's been unreal. Tem sido surreal. The people are just on fire for God. As pessoas aqui estão cheias do fogo pelo Senhor. And we've been going since the 6th of June. Nós temos viajado desde o dia 6 de junho. And we've seen so many miracles. Nós temos visto tantos milagres. Even right now we saw a lady who is deaf in her ears. Agora nós acabamos de ver uma mulher que era surda de 40% dos ouvidos. And Jesus just healed her. E Jesus acabou de curá-la. We 2 nights ago 2 noites atrás, we saw 4 people that were deaf in their ears nós vimos 4 pessoas que eram surdas get their hearing back. voltaram a ouvir. The church had a sign language A ministry igreja tinha um ministério de Libras, where there was a group of people that could only listen to the sermon through sign language. onde havia um grupo de pessoas que só poderiam ouvir a ministração através desses sinais, das Libras. And 4 of them got their hearing back. E 4 pessoas voltaram a escutar. Today, Hoje, at the Butterfly na Conference, conferência do Voe Borboleta, there is such a fire in the room. These women are on fire for God. havia um fogo aqui nesse lugar. Essas mulheres estão cheias de fogo por Ele. And we're seeing so many miracles. E nós temos visto tantos milagres. So many people touched by Jesus. Tantas pessoas sendo tocadas por Jesus. Myself, the Butterfly team prayed for me. O time das borboletas orou por mim. And I had one of my most significant encounters of my life. E eu tive um dos meus encontros mais significativos com Deus. I'm just so in love with Jesus. Eu amo tanto Jesus. And so happy to be here in Brazil. E eu tô tão feliz de estar aqui no Brasil. I believe the eyes of the Lord are upon the Brazilian people. Eu acredito que os olhos do Senhor estão sobre o povo brasileiro. And the Lord is raising up revivalists E o Senhor está levantando avivalistas from this land dessa nação that will go to all the nations. que irão para todas as nações. Oh, we love you. Nós amamos vocês. Para finalizar, pastor, uma mensagem para a igreja brasileira, para que Deus possa levantar mais e mais essa igreja, acreditando que o Senhor ainda cura ontem, hoje e sempre. I just declare there's a sleeping lion Eu declaro que o leão adormecido that is waiting to be awoken que in está Brazil. esperando para ser acordado no Brasil. And it's the time for the nation of Brazil. Esse é a hora da igreja brasileira. I haven't come to preach. Eu não vim aqui para pregar, I've come to make an announcement. eu vim para trazer um anúncio.
that the eyes of the Lord are on the Brazilian people. De que os olhos do Senhor estão sobre o povo And brasileiro. he's raising up revivalists E Ele está levantando avivalistas to go across the nations para ir sobre todas as nações, to see the kingdom of God advance. para ver o reino de Deus avançando. So wake up, sleeping lion. Então acorde, leão adormecido. Yeah, thank you, Pastor. Nós vamos para um breve intervalo. Fica aí que já já a gente volta com mais Super Repórter. Voltamos com o Super Repórter para esse último bloco. Agora você vai ouvir os nossos preletores aqui do dia, bênção de Deus. Fica aí e confere o final da conferência Voo e Borboleta 2025. Pastora Gisele Jansen aqui comigo. Prazer receber você aqui na Rede Super, nesse momento tão especial, 7ª edição do Voo e Borboleta. Primeiro eu quero saber como que tá o seu coração. Deus já fez grandes coisas nesse dia, né? Mais de 200 curas. E você que tem visto tanta coisa acontecer nesses anos, né, Gisele? Olha, é uma alegria estar aqui. A gente mora na Califórnia, está tão longe, mas dá uma saudade do povo brasileiro. E por onde a gente passa, a gente vê que realmente o brasileiro realmente entregue ao Senhor Jesus. Eu acho que essa é a grande diferença. A gente teve preletores de fora e eles chegam aqui e dizem, uau, esse coração aberto. E eles repetem em todos os lugares que nós fomos. Nós tivemos uma turnê agora pelo Brasil. Em todos os lugares eles diziam, os olhos dos estão sobre o Brasil. E eu creio que o que a gente está vendo aqui é a resposta de Deus à fome de um povo. Então aqui nós estamos em mulheres, com mulheres sedentas, mulheres de todas as denominações juntas, do Brasil inteiro. Tem caravana do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina do Norte, de Brasília, e elas estão todas aqui para viver juntas o que acontece quando mulheres estão em unidade, buscando a presença do Senhor. E a gente vê mais de 200 curas acontecendo e a gente sabe que não é por causa de uma pessoa, não é por causa de um preletor, não é porque a gente fez uma conferência bonita ou por causa da decoração, não é por causa de nada disso, é por causa da presença dele. E ele cura, ele está aqui e ele está fazendo maravilha. E é uma alegria a gente ver ano após ano essas coisas acontecendo, né? E tudo para engrandecer o nome de Jesus. Glória a Deus. E tudo isso aconteceu por conta de uma obediência, né? O Senhor falou com você, começou esse ministério na sala, com poucas mulheres, e olha o que o Senhor fez. Teve até fila, né, de espera, o movimento tem crescido no mundo inteiro. Eu quero que você deixe aí uma palavra para as nossas mulheres da Rede Super sobre isso, sobre o que Deus fez no seu coração, sobre obedecer, ouvir a voz dele. E o que você pode falar aí para essas mulheres que têm nos assistido? Olha, eu quero deixar essa palavra de Neemias para vocês, porque Neemias, ele teve uma visão, Deus deu uma visão, ele viu a iniquidade, ele viu que o muro estava derrubado, destruído, e ele disse para toda a comunidade, vejam que os muros estão derrubados. E agora venham comigo construir. E eu sinto que eu fiz isso, eu vi os muros derrubados nas casas, nas famílias, tantas coisas acontecendo. E eu disse para essas mulheres, venham, vamos reconstruir juntas. E essas mulheres, essas famílias disseram sim. E a palavra em Neemias 2 diz que assim que eles disseram sim, aí veio a ousadia do Senhor para que a obra fosse feita. E como dizem em Hebreus, é uma obra que Deus já preparou de antemão para nós. Então, a palavra que eu quero deixar para você, mulher, homem, família que está nos assistindo, é que nada depende da sua habilidade, depende do seu sim. E Deus tem feito coisas acima da minha habilidade. Sabe por quê? Quando eu vejo tudo isso acontecendo, eu não vou tomar glória para minha habilidade, para minha capacidade de fazer nada, porque eu sei que é Ele que está fazendo, porque por mim, pela minha habilidade humana, eu jamais conseguiria fazer algo com o que a gente está vendo aqui. Então Deus faz acima da sua habilidade, que é sempre para que você dê a glória a Ele. E as pessoas ao redor também vão reconhecer, vão ver, nossa, aquela mulher ali que era jornalista, né, e agora é uma pastora, ela não tem a habilidade necessária para isso, mas quando o Espírito Santo quer, Ele usa os ordinários para coisas extraordinárias. Então a minha palavra para você é essa. Eu sei que tem um sim muito grande do Senhor no seu coração em qualquer área que você está hoje, seja ministério, trabalho, em casa.
É tempo de reconstruir os muros e para isso você precisa ouvir a voz do seu Senhor, estar firmada na palavra de Deus e receber essa ousadia do alto para colocar o ouro, que eu acredito que todas as mulheres, é que a gente fala para mulheres, né? E o que o Voe Borboleta faz é isso, a gente vê o ouro que vocês carregam e a gente diz e cria um ecossistema para dizer, vem para fora, porque o ouro que você carrega é diferente do que eu carrego, a unção que você tem é diferente da unção que eu tenho, mas é totalmente necessário. Nós somos um só corpo e eu sinto a urgência de Deus para trazer uma unidade. Eu vejo esse óleo de unidade sobre a igreja no Brasil e nós estamos como um só corpo aqui, vendo esses sinais e maravilhas nos seguindo enquanto a gente segue o reino dele e a justiça dele. Então tá só começando, começou já com tudo, mas a gente tem muitas coisas para celebrar. E para nossa equipe, eu fiz um exercício. Eu pedi para toda a nossa staff, nós temos 120 pessoas e de ministérios diferentes aqui servindo. E eu pedi para elas fazerem um exercício, pedi para elas fecharem os olhos e olharem a face do nosso Senhor já lá no futuro, no final da conferência, porque Ele já sabe como vai ser. Então nós já viemos para cá não para lutar por uma vitória, a gente já está aqui a partir de uma vitória. Nós estamos pregando o Evangelho, declarando cura, salvação, já sabendo que a vitória é nossa e é do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada, que Deus continue abençoando, usando. É só o início do que Deus vai fazer e tem feito. Muito obrigada, viu? Rede Super, inspirando você. E esse foi mais um Super Repórter, hoje especial na conferência Voe Borboleta. Agradecemos você por estar aqui com a gente, acompanhando essa cobertura especial. Segue a gente nas redes sociais, acompanha lá o canal do YouTube da Rede Super para você conferir essa e outras matérias da Rede Super. Rede Super, inspirando você.